o que eu falei com a Cíntia lá no congresso, né? Que a gente está em aba, mas a gente sonha em ter a criança ali como centro da vida dela, assim como todas as pessoas, que é o nosso pensamento, é a nossa abordagem de escolha. Mas hoje em dia, né, a ciência está ali para aba, medicalização, então eu acho que para quem está começando fica um pouco difícil de fugir disso, Você que a tem gente tem um que brigar filho, com o mundo Natália. todo. Tenho um Você filho tem um filho, qual a de idade? 14 anos. Meu Deus! Mas você tinha É, falado que tinha 35? eu tenho 35, eu tive ele com 21 anos, né? Olha, Também tenho é 15 mãe anos de novinha. casada Ai, legal. e trabalho fora da clínica. Também tenho uma loja de Sim, roupa, então eu trabalho com dois segmentos. E é essa correria louca imagino. aí, fazendo faculdade em transição de carreira 30 a mais. Eu também sou formada em administração de empresas. Então é isso. Olha, legal, tá certo. Nossa, administração e psicologia se complementam pra caramba. É, eu trabalhava no RH, né? Mas aí a organização Tá, não é tanto colega, no meu coração. Hã? colega. Colega, trabalhei 10 anos com RH. E Olha que aí legal. depois resolvi transitar, que eu queria estar muito mais ali para as pessoas do que para as organizações. Mas vamos lá, vamos tentando. É isso aí. Obrigada, Natália. Sim, o seu microfone está fechado. Agora que eu percebi. Quem mais quer se apresentar? Vânia, Claudinha. Eu posso me apresentar. A Vânia vai? Pode ir, depois eu vou. Tá. Meu nome é Cláudia, eu sou psicóloga há 25 anos, sou formada, me formei, né, com a Luciana e a Cíntia. Eu tenho 49 anos, sexta-feira eu faço 50. É. É, o Daniel é meu único filho, ele acabou de fazer 4 anos. Eu trabalho fora, trabalho numa instituição com crianças neurodivergentes e trabalho também com avaliação psicológica. É, Tá no Rio? sim, estou no Rio, né? Só trabalho no Rio, nunca saí do Rio. Que é mais? Tijucana? Não, Agora Cíntia, não. Mudou. não, tem mais de 10 anos em Jacarepaguá. Olha só! Mas meu coração é da Tijuca, tá? Desculpa. Desculpa, gente, piada interna do carioca. Tijuca na raiz. Enfim, eu trabalho assim, com crianças neurodivergentes há mais de 10 anos já. O que mais que eu posso falar, gente? O meu filho é diagnosticado com autismo e Nossa, isso é novidade para mim. isso é novidade para vocês, né? Pois é. Ele foi Há quanto diagnosticado, tempo? praticamente fui eu que diagnostiquei, né? Eu só fui pro neuropediatra, mas era para confirmar mesmo. É Mas quando ele você tá percebeu? antes de um ano. Não. Uhum. Né, pela minha experiência, né, Sim. mesmo, né, eu sou formada, eu tenho pós-graduação em neuropsicologia, estou querendo fazer uma outra pós-graduação mais em avaliação psicológica, eu tenho, for especialização em terapia cognitivo-comportamental, e há muitos anos eu nunca sempre trabalhei com avaliação psicológica e nunca parei. Amo trabalhar com avaliação psicológica, não é neuro, né, avaliação psicológica. É isso. Tá bom. A Obrigada, minha rotina a minha Claudinha. rotina é um pouco pesada por conta do diagnóstico do Daniel, né, Imagina. ele faz terapia há muito tempo, desde um ano e pouco. E ele fez 4, né, então tem aí uma jornada aí. E não é só terapia, né, Claudinha? É um trabalho multidisciplinar, né? Que eu imagino que ele faça.
né? Sim, 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 a carga é pesada. A carga é pesada, mas eu tenho uma rede de apoio, graças a Deus, consigo ter, e se não fosse essa rede de apoio, eu não ia conseguir trabalhar fora. Legal. Isso é importante, a gente vai falar disso. É, Tá bom, Claudinha, Só obrigada. só um nada. parêntese, eu e a Natália, a gente vai fazer um trabalho exatamente para essas mães hum, com filhos neurodivergentes, porque a gente percebe que a sua realidade é incomum. A maioria das mães não tem rede de apoio Não. e não tem pai presente. Sim, sim, sim. Eu tenho pai presente, tenho rede de apoio, então assim, né, eu falo de vários, eu tenho vários olhares, né, eu tenho o olhar da profissional, eu tenho um olhar diferenciado de quem tem rede de apoio, de quem tem pai presente, mas eu sei que 90%, 90, não sei se 90, né, mas a grande parte essa não é a realidade. Até porque você atende, né? Então você sabe como é que são as famílias, né? Não, Então, é assim, a minha rotina hoje, eu posso dizer para vocês que é, assim, a avaliação psicológica, que a Natália conhece meus laudos, a avaliação psicológica, para mim, que eu gosto tanto, é uma válvula de escape, porque eu fico imersa no mundo neurodivergente, é, 24 horas, né? sim. Então assim, eu fiquei muito tempo, né, eu fui ter filho agora, eu passei muito tempo sem ser mãe, né, Sim, mas então, cuidando. mais atendendo, mais Uhum. atendendo. E numa época que não tinha essa questão, né, a questão neurodivergente, mais o autismo especificamente, eu comecei a atender numa época que não tinha Instagram, não tinha internet, não tinha essa divulgação, não tinha tanta informação, né, não tinha tanto conhecimento, Era muito e diferente. era muito diferente, né. Então, assim, eu tenho uma jornada aí, interessante, interessante. Ah, legal. Obrigada, Claudinha. Vânia, Eu estou super sentindo que a bem. gente vai ter que tomar muito cuidado, porque a gente está com 4 psicólogas aqui, né? Para Então. as psicólogas não tomarem o espaço das mães, né? E Sim, ficarem sim, falando essa como é, psicólogas. Então, sim, sim, vamos tomar cuidado. sim, Senão a gente vai embora. Vamos é lá. verdade. Quem Vânia, por favor, sua mais? A gente só vez. está com duas. Vai, Oi, meu Vânia. nome é Vânia. Eu tenho uma filha de 8 anos, é super saudável, nunca me deu nenhum tipo de trabalho, graças a Deus, né? E eu moro em Cotia, São Paulo. Eu Hum. sou da área de TI, saí da, assim, da empresa, tô há um mês em casa, mas eu trabalho ajudando o pessoal no marketing digital, faço página de vendas, do colo de Lúcia, eu que fiz a página de vendas. E estou começando. Da escola. E a minha filha passou aqui e falou que agora ela só fica meio período na escola, não mais o integral, né? Participação Porque eu estou em especial. casa e aí ela tá super feliz, né? Que agora eu posso passar mais tempo com ela, né? Essa vida louca que a gente tinha de ficar o dia inteiro trabalhando, chegando só à noite, passando só algumas horas com o filho. Então, foi bem complicado. Agora a gente tá mais perto. É isso. Obrigada, Vânia. Alguém mais quer se apresentar? Boa noite, vocês estão me ouvindo? Claro. Eu sou a Fernanda, cunhada da Luciana, Bem-vinda. tenho 43 anos, sou mamãe da Helena e da Isabela, Isabela com 8 e Helena com 2. Estou falando aqui de Resende, no interior do Rio, mas sou carioca, tijucana também. Ai, meu Deus, Tijucana e psicólogo vai. Nossa. Esposa do Daniel, sou formada em fisioterapia, mas dei uma pausa na carreira aí, na profissão, para me dedicar às pequeninas, né? Tem 8 anos que eu parei de exercer, mas não desisti, não. Vou voltar. Isso aí, isso aí.
Vambora, povo. Obrigadinha, Nanda. Mais alguém? Falta Amanda, Bruna e Ana Carolina. Oi, Boa noite. meninas. Estão me Bruna, você quer ouvindo? Conseguem falar? me ouvir bem? Claro. Sim, Bruna, tá ótimo. Eu vou falar aqui, porque eu tô na luta aqui para fazer a Antonella dormir, e às vezes leva umas 2 horas, às vezes ela dorme meia hora, depende muito Eita, de como tá no comecinho aqui. Eu vou aproveitar para me apresentar. Eu sou formada em administração, trabalhei na área, mas como todas as outras mães aí, dei uma pausa para cuidar dos pequenininhos. Meu filho mais velho, o Enzo, tem 9 anos, estuda com o Tiaguinho, o Carioquinha, carioquinha e da turma. a Antonella, a minha bebê. A gente, perdão, meu fone tá caindo. A Antonella, a minha bebê, ela tá atualmente com 1 ano e 8 meses. E eu tô com ela em casa agora e procurando uma escolinha para ela. E acho que. E sou de São Paulo, Barueri. Acho que é só isso, né? Só isso. Obrigada, Bruna. Imagina, tchau, tchau. Obrigada. Bom, Amandinha. Amanda também é mãe de duas. Amanda, Eu vou acho que ela tentando não. me achar aqui. Não, eu tô aqui na luta, gente. 550 mil coisas. E tentando ouvir. Na verdade, estou fazendo a janta e tentando apoiar as crianças aqui e ainda ajudando o pai. Mas vamos lá. Eu sou Amanda, paulistana, moro atualmente aqui em Barueri. Eu sou mãe da Sofia e da Dandara. Dandara tem 4 anos, Sofia tem 9. Sofia tem dermatite atópica severa, num grau bem elevado, que desafiou bastante a mãe aqui, né? Dermatite atópica é uma doença de pele que causa coceira, né? E aí ela tem níveis desde do leve até a dela, que é severa. Depois de muita luta, noite sem dormir, enlouquecendo, ela hoje já faz 2 anos que ela faz um tratamento, né? É uma doença autoimune, então ela toma uma vacina de custo elevado que permitiu a ela voltar a ser criança, né? Porque devido à coceira excessiva, ela tinha a pele muito em carne viva, né? Porque coçava demais, e um dos gatilhos é o emocional. E aí precisa a mãe, que é zero emocional, dar suporte emocional aqui para ela, né? Para ela conseguir superar. Mas hoje a gente, com a vacina já mensal, está mais controlado. E aqui, total expectativa, acredito que de colo mesmo, né? Porque eu tenho apoio do marido, mas vai fazer 3 anos esse mês que eu perdi a minha mãe no dia do meu aniversário. E aí eu acho que mãe é a maior rede de apoio, né, que a gente tem, aquela que está ali para tudo, né? Então é algo que me desafia. E aí, passado, né? Faz 3 anos que eu perdi minha mãe, faz 2 anos que eu perdi minha sogra. Então, é luta atrás de luta aqui, e sou eu e meu marido com as crianças, assim, 100% do tempo, tentando dar conta, mas consome bastante. É isso, gente. Um Consegue pouquinho, porque lindamente. senão Duas maravilhosas, as filhas dela. é nada. A Luciana aqui é uma rede de apoio minha, né? Quando a gente não tem Somos uma a da outra. questão da família perto, né? A gente apoia, pede apoio, socorro para os amigos, e a Lu é uma pessoa de socorro e de apoio aqui para mim. Vou de É bola, mais o isso, colo. gente. Tô por aqui, viu? Obrigada, É mais o Mandinha. colo, é isso, é mais o colo. Mais o e a colo. nossa intenção é exatamente essa, tornar esse colo uma rede de apoio, uma estrutura para vocês poderem se ajudar.
às vezes até à distância, mas uma estrutura para vocês poderem também se ajudar. E a gente ajudar vocês, com certeza. Ô, Mas, Si, falta a Ana Carolina e acabou de entrar a Tati. Tati, a Ana Carolina não vai querer se apresentar, tenho certeza disso. Senhor, Brincadeiras à parte, desculpa. É, amiga, você quer se intimidade, né? apresentar? Terrível. Boa noite, eu sou a Carol, sou psicóloga também, estou aqui acompanhando a vida aí das mães, né, adquirindo um pouco mais de conhecimento também, porque acredito que a gente sempre pode aprender, né, e por atender mães também é um tema muito recorrente, né, desse cansaço, dessa dinâmica, dessa falta de tempo, a falta de apoio e às vezes uma acaba apoiando a outra dentro das suas dores, né? E estou aqui para aprender mais com vocês, para poder Obrigada, também Carol. compartilhar aí desse conhecimento com outras mulheres. Por favor, e compartilhar o seu conhecimento também, sua bagagem, o que você vê, o que você aprende, né, com a experiência. Obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço. Tati, Tati! Oi, boa noite. Oi, boa noite. boa noite. Então, eu sou Tatiana, conheço a Lu há alguns anos, né? Trabalhei com ela na empresa que eu trabalho hoje. Tenho dois filhos, a minha Juliana de 13 e o Arthur de 12, vai fazer 12 agora em abril. Então, assim, trabalho numa empresa offshore e a minha rede de apoio é minha mãe, né? Que desde que eu tive as crianças, assim, foi bem perto um do outro, a diferença de 1 ano e 2 meses de um para o outro. E eu sempre trabalhei, então só dei a pausa na licença maternidade e retornei. Então ela sempre ficou com eles nesse período, né? Então cuidava dos dois para eu trabalhar. Até hoje ela fica às vezes com eles também. E é isso. A É essa luta de Tati, sempre, né? a Tati foi assim, ela voltou da licença maternidade grávida. Ai, nem Não me foi, fale. Tati? Foi. Você vê, um tem 12, outro tem 13, são quase que É. gêmeos. Quando Aí eu veio a voltei, um Tati mês já grávida. depois. Pô, não, eu tô grávida. Ué, de novo? Dá Aí eu fui licença, falar, tá? Lu, eu voltei agora, mas descobri que estou grávida de novo. Aí o RH levanta a cabeça. Meu Deus do céu, e agora? E Foi ela uma, tinha uma um, surpresa, mas e ela tinha um veio. gestor bem É, desesperado, né? Que era o Fraceto na época, aham, desesperado. Imagina a empresa como é que fica com uma mãe doideira. que saiu, ficou 4 meses e quando volta já vai sair mais 4. Quase um Doideira. ano, né? Aí as pessoas encontravam, não teve neném ainda não. Eu falei assim, não, tô grávida de novo. Mas deu tudo Já certo. tem essa. Oi, Mas é uma legal. luta. É isso aí. É, obrigada, Tati. Obrigada por você Nada, estar aqui gente. também. Bom, a Vamos gente lá. queria que vocês pegassem papel e caneta, porque a gente vai dar algumas dicas para vocês daqui a pouco. Na medida do Mas, possível, né? Quem quiser usar o celular, talvez fique mais prático. A Bruna tá lá colocando a Antonella para dormir, nananã, então mas para fazer talvez. essa introdução, eu queria contar uma historinha para vocês. É, espera aí que eu vou precisar dar um jeito aqui. Porque eu fechei tudo, fiz questão de fechar, que belezinha. Eu queria contar para vocês, eu, como boa terapeuta infantil, achei um livrinho maravilhoso chamado O Dia que a Mamãe Virou Monstro. É, eu sei. Só um segundo. Tá aqui. Então, o dia que a mamãe virou monstro. Era um dia bem intenso que vocês conhecem bem.
Estávamos terminando o café da manhã quando o telefone tocou. Alô? Atendeu a mamãe. Oi, sim, sim. Que horas? 4? Ok, não tem problema. Tchau. Ai, gritou a mamãe. Socorro, seus primos vêm lanchar. A casa está uma bagunça. Não tem nada para comer. Ou não, reclamou André. E ainda tinha um gato no meio do caminho. Crianças, arrumem seus cabelos, penteiem suas camas e tudo bem direitinho. Sim, mamãe. Sabíamos o que ela queria dizer quando ela ficava nervosa. Ela sabia, sempre falava assim. Mamãe passou o resto da manhã limpando a casa. Tinha muito o que fazer. Lavava a louça do café, lustrava os móveis, limpava o pelo dos gatos, arrumava a sala, lavava a roupa, lavava banheiro, fazia tudo ao mesmo tempo. Mas o André e eu esquecemos completamente de arrumar as camas. Em vez disso, fizemos um acampamento. Nos divertimos muito, mas a mamãe não achou muito graça. Mamãe ficou um pouco brava. Depois, fomos ao supermercado. Vocês dois querem parar de brigar e ir atrás? Vocês estão me atrapalhando de dirigir. Chegando no supermercado, a mamãe não queria dar batata frita pra gente. Então, a gente pegou o carrinho e foi fazer as nossas compras. Quando, de repente, a gente se deparou com um homem bem grande na nossa frente, porque a gente tinha feito um monte de bagunça. A gente tinha pegado carrinho, batido outros carrinhos, derrubado um monte de coisa no chão. E o moço perguntou pra gente: Onde está a mãe de vocês? E a mãe perguntou, respondeu: Estou aqui, bem brava, com os cabelos em pé, orelhas pontiagudas, verdes, mãos verdes, produtos de limpeza, comida, tudo nas mãos, e a mãe com a cara bem brava. Mamãe não nos deixou comer nenhum doce, e eu comecei a chorar. André disse para calar a boca, porque todo mundo estava olhando para nós. E então eu chorei ainda mais, e André também começou a chorar. E a mamãe foi ficando brava e cresceu uma cauda verde atrás dela. Ela ficou muito brava. Quando chegamos em casa, mamãe guardou as compras enquanto tentávamos fazer um bolo. Mas fizemos tanta sujeira que a mamãe nos mandou ficar longe dela. E a mamãe foi criando mais tentáculos verdes. Muitas coisas verdes saíam dela. E então, André e eu fizemos uma pista de bicicross no jardim. Foi muito divertido ficar dando voltas de bicicleta. Como é gostoso brincar na lama, disse André. Quando começou a chover, voltamos para dentro. Mamãe tinha feito um monte de lanche. Estava tudo na mesa. Estava tudo tão delicioso que a gente comeu tudo. Ficaram algumas coisas, mas acho que a mamãe não gostou muito da ideia. Então corremos para cima e fomos nos esconder. Assim, quem sabe, a gente podia se esconder da bronca, se esquivar da bronca. Corremos para cima e a gente ouviu a mamãe chegando. E clap, e clap, e clap, ouvindo passos na escada. Clap, clap, clap. Quando ela chegou, a gente estava debaixo das cobertas e ela de repente abriu a porta e a gente nunca tinha visto a mamãe tão zangada assim. E ela tinha, em vez de nariz, ela tinha uma trombeta no nariz e tentáculos na cabeça, olhos na cabeça, olhos no rosto, mãos com garras. A mamãe parecia terrível.
A hora que ela tentou gritar, ela não conseguiu. Só saiu fumaça e fogo. E um urro horrível. Oh, não, sussurrou André. A mamãe ficou completamente maluca. E então ela se atirou no sofá e começou a chorar. Eu costumava ser boazinha, queixou-se ela. Mas tantas confusões, tantas brigas, gritos e reclamações me transformaram num monstro. Eu não queria ser dessa forma. Pobre mamãe. Não sabíamos o que fazer. Então decidimos dar um jeito no nosso quarto e arrumar as nossas camas. Dei um chá para a mamãe, guardamos nossos casacos, botas, passamos aspirador no chão, guardamos nossas bicicletas na garagem, fizemos mais sanduíches. Enfim, cuidamos de tudo para que a mamãe pudesse ficar mais tranquila. Enquanto isso, os tentáculos da mamãe foram diminuindo. A orelha foi ficando do tamanho normal, mas os cabelos ainda estavam tudo para cima. E estávamos começando a nos pentear quando a mamãe entrou e pediu desculpas. Tenho sido um monstro. Oh, mamãe, não! Nós também queremos pedir desculpas. Quando percebemos, já era 4 horas e a campainha tocou, bem na hora. Nossos primos tinham chegado. Quando a mamãe desceu para abrir a porta, percebemos que ela ainda estava com o cabelo de monstro. Demos a escova para ela, pedimos para ela se pentear, e aí nossos primos chegaram e a tia Cristina viu a mamãe e falou: Nossa, que orgulho dessa casa, dessas crianças! Todo mundo tudo tão arrumadinho, que lindo! A mãe responde: Imagina, não foi nada. E as crianças, os primos, estavam com aquela cara assim de, né? Quem vai aprontar? Na hora do lanche, meus primos foram terríveis. Fizeram tanta bagunça que nem repararam que estava nascendo uma mãe bem diferente. Uma cauda verde, longa, bem atrás da mãe deles. E é isso. Quando a mamãe fica brava, às vezes ela vira um monstro. Tem alguma mamãe aí que vira monstro? Devem ter muitas por aqui, não? Pelo menos de vez em quando, né? Nem sempre dá para controlar tudo. E eu acho que a gente nem quer, né, controlar tudo o tempo todo, não seria nada original. E as mães de dois? Só a Fê, Tati, Amanda e Bruna também são mães de dois, né? Então, assim, deve ser fácil virar monstro, criar cauda. Umas 3 vezes por dia, ou quatro. Nossa, e já ainda tá no lucro, Isso porque vai Bruna. para a escola, que se fica em casa, né? Eu vivi uma cena aí da briga no carro, né? Estão me atrapalhando. Hoje mesmo eu vivenciei isso. Vocês estão brigando, eu tô dirigindo. É desse jeito. Respirador. Os meus também brigam no carro todo dia. Ai, Um dia um na frente e o outro atrás. Vai e volta. Tem que trocar de lugar. Porque E quando não briga para entrar na frente, para entrar atrás, isso aí para é. sentar do lado. Aqui é sempre assim. Mas eu queria pontuar que nem sempre o cuidado das mães foi assim tão tenso, tão estressante. Nos tempos do feudalismo, em tempos antigos, tinha todo o feudo, toda a comunidade que cuidava das crianças. Os cuidados da comunidade, da família, era tudo para todo mundo, né? Não tinha dentro de casa, tinha a comunidade. Foi a burguesia chegar, né? Foi o reinado aparecer, os reis se instalarem, as pessoas quererem ser iguais aos reis, que trouxe essa individualidade, né? A sociedade foi ficando cada vez mais dentro da sua própria casa, cuidando apenas do seu próprio núcleo, gerando mais individualismo, mais isolamento
e mais sobrecarga para essas mães. Então, eu acho que é importante a gente falar que nem sempre foi assim, porque se hoje é assim, como é que eu posso fazer diferente? Né? O que que aconteceu comigo a partir da maternidade? Vocês querem falar um pouquinho? Não? Não, então vamos seguir, sim. Porque eu acho Tá. que o que você vai falar agora vai ter muita identificação também. É, as mães ficam cansadas não só pela sobrecarga da, dos cuidados, mas também por uma questão fisiológica. Esse final de semana eu estava na pós e um dos psiquiatras, ele é especialista em sono e ele tem um bebezinho de 2 meses, 3 meses. E eu brinquei com ele, né? Falei, como é que é perceber o sono da mãe com um bebê recente? Como é que é viver essa paternidade, maternidade, ter que trabalhar, ter que resolver tudo? Ele falou, Cíntia, olha, não é fácil. Porque o bebê vai dormir picado. A mãe acompanha esse padrão. Já desde da gravidez, a mãe vai com dificuldade de sono, porque o cérebro vai receber menos sangue para poder nutrir o bebê. É, então, já tem uma questão fisiológica aí. O bebê tem uma dependência dessa mãe, porque afinal de contas, é ela quem vai apresentar, é a partir dela que vai nascer o bebê. É a partir dessa mãe que o mundo vai ser apresentado. Portanto, vai ter uma relação afetiva emocional aí. Junto com esse apresentar o mundo, vai ter uma insegurança e uma preocupação com o que esse bebê está passando, né? Essa mãe vai ficar em modo de alerta o tempo integral. Então, do tipo, será que ele está dormindo bem? Será que ele está respirando? Será que ele está com frio? Isso quando é bebezinho. Quando fica maior, então piora, né? O ciclo circadiano da mãe, ou seja, essa questão de acompanhar o noite e dia, fica muito alterado. E isso afeta a saúde física e a saúde emocional da mãe. Por quê? O sono é fundamental, o descanso é fundamental para a gente poder é, zerar o dia, zerar a mente, né? Então, se a gente não dorme, a gente fica realmente sobrecarregada, né? A gente fica realmente muito mais estressada, né? E aí, depois que a gente virou mãe, que vocês viraram mãe, como é que foi que vocês se Ou sentiram? se, deixa eu só acrescentar uma coisa que você falou sobre o modo de alerta, né? Que eu lembrei aqui, até porque tem neuropsicóloga aí que estudou isso, né? Mas assim, o modo de alerta, ele faz com que o nosso cérebro comande hormônios do estresse para o nosso organismo, porque é como se a gente estivesse vivendo em ameaça. Então, o cérebro não sabe é, o que é a ameaça, se é um leão na sua frente, se é um ladrão que veio te roubar, ou se é o seu filho que subiu num lugar alto demais e você está com medo que ele caia. Então, assim, o cérebro ele não diferencia isso, ele só entende que existe algum perigo. E quando existe o perigo, ele prepara o nosso corpo para a gente lutar ou fugir. Isso aí é antigo, né? Nossa estrutura é muito antiga. Então, o cérebro, ele avisa para o corpo que existe uma necessidade ali de proteção, ou de fuga, ou de luta, e ele vai jogar hormônios que a gente chama de estresse, mas que são hormônios que são específicos para a situação de luta e fuga. Então, esse é que é o cortisol, a adrenalina, e são esses hormônios que fazem também com que a gente se sinta cansada, né? E quando a gente não desliga isso, porque o natural seria o quê? Ah, fiquei tensa, fiquei nervosa, estou sob ameaça, mas vai ter um momento que eu vou ter a calma. E aí a gente diminui o envio de cortisol para o organismo.
Só que a gente tem uma coisa atrás da outra acontecendo. Eu não consigo nem imaginar mãe de dois, mãe de três, mãe de quatro. Loucura total, porque assim é uma coisa atrás da outra. Então é difícil sair desse estado, né? Então é muita coisa acontecendo para a gente poder administrar. Volta só um, sim, que eu vou só citar. Ai, que legal isso, hein? Então, Gostei desculpa disso. aí. Volta um. Pera. Então a gente vai falar do cansaço, tira a cabeça da frente, sim. O cansaço constante, que ele vai ter a ver com como o nosso organismo, com a nossa fisiologia, como ele está reagindo às situações que a gente se coloca, a sobrecarga, conflitos na educação dos filhos. Então, assim, o meu marido tem um jeito de educar, teve um jeito de aprender e tem um jeito de enxergar a criança, e a mãe tem outro jeito, então cada um quer fazer de um jeito diferente. Então, às vezes acontece o conflito, em algumas famílias é o tempo todo, em outras existe um consenso, mas esse conflito também vai gerar mais estresse, mais sobrecarga e muitas vezes a culpa, porque a cabecinha da Cintia está exatamente na frente da culpa. E a culpa do que você está fazendo, mas também por isso que fica tão difícil, sabe, Vânia? Dar um tempo para fazer as unhas, porque se eu fizer isso, eu vou deixar, isso não é nem sempre é consciente, mas eu vou deixar de fazer alguma coisa para o meu filho, né? Então, assim, acaba que a gente vai se misturando aí nessa confusão toda. A gente fica igual essa mocinha aí que está no plano de fundo, com várias mãos, parece um polvo, que é o excesso de demandas que acontecem ao mesmo tempo. A gente estava aqui resolvendo os nossos problemas técnicos e eu tinha pedido para o meu marido passar na Calunga para comprar tinta. A Amanda e Bruna vão entender do que eu estou falando. Não sei nem se vocês vão se desesperar agora se não tiverem feito. Mas amanhã tem entrega de um trabalho que é a tela de uma releitura de obras da M. Case. Então as crianças têm que fazer. Eu comprei a tela, mas a gente não tem a tinta. Aí eu pedi para ele comprar a tinta. Tô eu lá secando o cabelo, me arrumando, correndo, conversando com a Cíntia sobre as nossas questões técnicas aqui, e tá ele me ligando, querendo saber o que que ele faz, porque na loja não tinha tinta. Falei, olha só, meu amor, se vira aí, cara, porque agora eu não tenho assim, e eu tenho essa coisa também com ele, ó, esse aqui é o meu tempo, esse aqui é o meu limite, agora não tem como, né? Eu falei, você resolve ou não resolve, volta para casa e a gente vê o que que faz depois, né? Então, assim, acaba que a gente fica como uma referência de resolver determinadas situações e aí isso gera um excesso de demandas. Aí pode passar para a próxima e a pergunta é exatamente essa. Alguma dessas coisas, cansaço, sobrecarga, conflito, culpa, alguma coisa dessas você viveu hoje? Só por hoje. Acho que muitas, né? Fala aí, gente. E eu vou dizer que de manhã a gente estava conversando e não sou mãe, mas eu estava ouvindo uma mãe dizendo, Cíntia, esses dias têm sido muito difíceis para mim, porque a minha filha está com dificuldade na escola, está sem vida social. Minha filha acabou de entrar na adolescência, mudou de escola, e eu não sei o que eu faço, né? E o marido, por sua vez, é um cara mais tranquilão, e ele diz assim: ah, deixa ela. Daqui a pouco ela arruma amizade. E a mãe pega para ela essa angústia, né? O pai fala, ai, deixa, daqui a pouco ela se vira, daqui a pouco ela arruma amizade. Mas a mãe não consegue deixar, né? E isso é uma coisa que a gente ouve muito no consultório, pelo menos, e acho que vocês ouvem muito isso, né? Como é que eu vou deixar meu filho sofrer? É, como é que eu vou deixar? Não pode, né? Então, acho que essa é uma das demandas que a gente tem no consultório, né? Eu vou até contar a minha história aqui de ontem,
Gente, olha só, se vocês quiserem falar, é só abrir o microfone e falar, tá bom? É, se deixar, eu e a Cintia, a gente fala o tempo todo. Então é assim, e esse é um espaço para vocês, pelo amor de Deus. É, mas eu compartilhando uma questão assim da maternidade, né? É, ontem o meu filho entrou em pânico, porque você falou de escola nova, eu lembrei dessa história, assim. O Tiago, ele está numa escola nova, para quem não sabe, né? A Amanda e a Bruna sabem que ele está nessa escola nova, e a Cíntia. É, então, assim, a outra escola tinha um outro ritmo. E ele recebeu ontem o cronograma de provas. A gente já tinha visto, né? A gente já tinha recebido no digital, e ele viu o cronograma de provas. E aí ele começou a chorar. Ele entrou em pânico. Ele ficou desesperado. E aí ele falou assim: Mamãe, tem prova do dia 16 de março até o dia 31 de março. São muitas provas. Eu quero voltar para outra escola. Tem muita coisa. E aí ele começou a entrar num desespero. E aí eu queria acolher. E o pai começou a dar mil broncas. Também, você não estuda? O que você quer? Você fica vendo televisão? E isso não é verdade, né? Na verdade, o Tiago, ele é disciplinado, ele chega em casa, faz a lição, não reclama, ele curte os trabalhos, ele foi fazendo assim rápido, eu sentei com ele, mostrei as datas. Então, assim, ele é interessado, né? E aí depois eu conversei com meu marido e falei, ó, você pesou na mão, vamos com calma aí, porque assim, ele está numa escola nova, ele está num método novo, ele está num universo que funciona diferente do que ele conhecia, e é quarto ano, que vai mudar realmente, né? Vão ter algumas coisas que vai ter um pouco mais de dificuldade mesmo. E aí, o pai foi dormir, né? Enfim, já estava mais tarde, quer dizer, mais tarde para a gente, era um pouco antes das 10, e o Tiago, aí eu fiquei lá para acalmar o Tiago por conta do desespero que ele ficou. Ele ficou aí, acho que uns 20 minutos chorando, desesperado. E aí acaba que a gente que vai olhar, né? Porque o pai acaba tendo um olhar diferente da gente. Não vou dizer que eu não fiquei brava quando ele foi falando, né? Mas eu também naquela, pô, eu não vou também combater na frente do Tiago, nananã. Então, assim, um momento que a gente às vezes fica desses conflitos e que pesa, né? Cansa, a gente fica estressado, né? Não é fácil e a gente cansa com isso também. Alguém tem alguma experiência que gostaria de compartilhar? Queria falar com o Thiago que eu também em casa queria chorar, né? Mas como que eu não posso? Porque sobra para as mães estudarem junto, né? Então, quando vem o cronograma de prova, eu falo, queria reagir que não uma criança, mas a gente precisa ter sabedoria. Então, a gente vai lá no grupo e fica aqui uma para outra, né? E eu pentelhando, inclusive, a Bruna, que a Bruna também adora, porque a gente tem dois, então a gente fala assim, meu Deus, que horas que eu vou olhar para esse cronograma e conseguir estudar, dar conta de tudo isso que essa escola inventou, né? Então, queria partilhar da doideira, mas eu acho que é isso mesmo. Hoje eu tentando resolver, a gente tentando resolver a questão dos trabalhos que não estavam disponíveis na plataforma, e eu correndo no horário do almoço, deixo uma na escola e vou lá tentar fazer, vou para a podóloga, de lá da podóloga eu ligando na escola para tentar resolver, aí falei para ela, você acha que meu marido está pensando nisso? Ah, Se o trabalho está disponível, né? Se não está disponível, se já vai entregar na próxima sexta-feira, porque geralmente é isso, né? Mesmo que a gente delegue, né? Fala um pouco assim, vou delegar, vou terceirizar, vou dividir, é sempre sendo acionada, né? Por exemplo, assim, você precisa ligar lá. Mas qual que é o telefone? Mas com quem que eu falo? E você precisa comprar a volta a tela de demanda, trabalho. né, Mas Amandinha? qual que é o tamanho que precisa? Isso. Aí você fala, consulta lá, lê lá. Mas onde que está a folha? Que eu não vi. Então, e aí você fala, meu Desse Deus, mas eu jeito. deleguei porque eu não queria precisar pensar nisso, porque pensar na demanda também onera, né? Que acho que a outra parte às vezes não entende, também vem um conflito, né? Que você fala,
Eu queria poder não pensar e que o trabalho se resolvesse. Pum, apareceu, pronto. Mas não é, né? Mas isso é uma coisa que eu já estava conversando com a Luciana, que eu acho bem interessante. Primeiro, estamos falando de desenvolvimento. O quanto que os pais muitas vezes não pensam no desenvolvimento dos filhos. Segundo, estamos falando também de educação, né? Quanto que esses pais foram educados com alguém resolvendo tudo para eles, né? Não tem eles tomando a iniciativa de resolver por eles. É, a gente não vê, ou a gente pouco vê, pais que moraram sozinhos antes da paternidade, né? A gente vê pais que foram da casa da mãe para casa da esposa, né? Ou Então, se a Bruna quer falar também, só o quanto para. que Não sei se você está isso vendo. também tem a ver com um colo de Lucy, né? Fala, Bruna. Então, sobre esse assunto que vocês estão compartilhando, eu vivo isso, né? Porque eu e meu marido, nós viemos de realidades bem diferentes. Ele de uma família, assim, tradicional. A minha sogra teve 4 filhos homens, então a sanidade dessa mulher é de se admirar, porque, olha, 4 homens não é fácil. E a minha mãe foi uma mãe solteira, de 3 filhos. Então, o meu marido, ele cresceu com a educação e com a visão e a cultura daquela família tradicional, de que a mãe fica em casa, cuida dos filhos e o marido vai trabalhar. Então, o certo para ele era isso. E eu cresci no contrário. A minha mãe foi a mulher e o homem de casa e eu fui para o mundo. Isso desde nova. Então, para vocês terem noção, eu casei com meu marido, ele não sabia trocar um botijão. Eu que fazia isso. Então, assim, é muito difícil, é muito complicado, porque ele entrar no meu mundo e eu entrar no mundo dele. Então, a gente precisou. Aí eu tô 14 anos aí com ele já, até a gente se alinhar, até alinhar tudo isso, e quando vem filho, é muito intenso. Ele cresceu, apesar de ter essa família, né, entre aspas, estruturada, a minha sogra era uma mulher muito nervosa o tempo todo. Então, a forma de educar dela e do meu sogro era bater. Então, quando a gente casou, no meu filho, mas o Enzo, tudo para o meu marido era motivo de bater. Ele não queria saber, ele só ia bater. E a minha mãe não, a minha mãe nunca me bateu. Minha mãe sempre conversou e isso pesou muito mais para mim. E foi assim um trabalho de formiguinha conversar com ele e falar que, porque eu acho, gente, eu acho um absurdo. Eu não consigo, eu nunca bati no Enzo. Então, eu converso, eu ensino, eu escuto ele, mas coloco limite também, assim, não deixo fazer o que ele quer. Tem decisões que cabe aos adultos tomar, então eu não deixo ele falar. Então, isso foi um trabalho, assim, bem, bem devagar. Mas hoje, meu marido, ele consegue ter essa visão, sabe? Hoje, tem algumas coisas que ele não faz dentro de casa? Tem. E eu tomo a ação. Mas em relação ao que ele viveu e ao que ele é hoje, teve uma mudança, assim, bem, bem positiva, assim, sabe? Em relação à educação, hoje ele entende que ele precisa sentar, conversar, explicar e que bater não é a solução e não resolve. Aí vocês estão comentando disso, eu achei interessante porque eu vivi na pele assim a diferença desses dois mundos, sabe? E como que a criação dos nossos pais influencia no que a gente vai passar para os nossos filhos, né? E a gente tem que ter a cabeça de saber o que a gente pode trazer dessa educação e o que a gente pode melhorar, né? Eu achei Bruna, legal perfeito, compartilhar. perfeito. Eu compartilho com você. Meu marido, ele tem 3 irmãos, sendo que é uma mulher e 2 homens. E além disso, ele é português. Então, assim, ele Nossa, vem também com uma outra cultura, né? Com outra bagagem. E ele é dessa linha aí do bater também. Só nossa, que, só que assim, realmente foi muita conversa. Eu nunca bati no Thiago, né? E ele, assim, já deu uns apertões, já deu uns puxões de orelha, né? Já deu uns cascudos, mas, assim, muito diferente do que eu vivi, por exemplo, porque eu apanhei. Eu sempre fui uma criança quieta, mas até de chicote eu apanhei, porque era da cultura da minha mãe.
E aí eu vou Hum. brincar com vocês, que bom que são vocês que estão educando a próxima geração, Sim. porque, né, É isso. vai Uhum. fazer diferença aí. É, a Mas, Fernandinha mandou um vídeo para mim esses dias. Se você quiser falar e der para você falar, Nandinha, você mesma fala. Mas ela mandou um vídeo que era uma maneira de você pedir apoio para o marido. Aí passa a mulher com escada, com furadeira, com um monte de coisa, assim, sabe? Com uns equipamentos que normalmente é o homem que usa. Aí a Fernandinha até falou para mim assim, aqui em casa não funciona, porque quem faz essas coisas aqui sou eu. Então, assim, você vê que até determinadas atividades é a mulher que praça. Eu não sou como a Fernanda, mas, assim, a gente acaba abraçando algumas coisas porque a gente quer feito e a gente quer feito naquele tempo. E o tempo do homem não é igual ao nosso, né? Então, assim, é realmente um desafio. E, Bruna, você ficou com dois homens em casa durante bastante tempo, né? Porque só foram 7 anos até a Antonella chegar. Então, agora, pelo menos, você tem aí uma parceirinha aí para ajudar a levantar a bandeira da mulher Oh, importa. exato, com certeza. Eu vou colocar a ordem aqui junto com ela. É isso aí, é isso aí. Contamos com isso. Mas é isso, né? Você vai falar essa, sim. então, eu queria primeiro dizer que a gente já vai se adiantar lá na frente, dizendo que vocês não precisam ser perfeitas o tempo todo, né? É, e que essa coisa do tempo pode ser também algo combinado. E se vai me atrapalhar, então eu não vou combinar isso. Por exemplo, se eu preciso fazer almoço e meu marido ou meu filho é que vão lavar a louça do café da manhã, e eu sei que eles não vão lavar a louça no tempo que eu preciso, então não é isso, não é essa tarefa que eu vou pedir para eles, né? Porque senão é mais um estresse para mim. Então, que combinados que a gente pode fazer? Que jeitos que a gente pode fazer, combinar, tratar, para que a casa funcione, para que todos façam juntos, né? Que acho que isso é o mais importante, todo mundo trabalhar junto. É, eu tô lendo, gostei dessa frase porque eu tô lendo um livro chamado Cartas para Minha Avó que eu ganhei de Natal. Eu achei lindo, de Jamila Ribeiro. E ela diz assim, peraí, deixa eu baixar aqui para dizer. Tem dias que eu me senti uma ingrata, por não me sentir completa, por desejar horas de sono sem interrupção, por querer sair, por querer ver as amigas. E o quanto que muitas de nós, né, quando somos mães, pensamos exatamente isso. Que a gente fica angustiada por não dar conta do filho, por não dar conta da casa, por não dar conta do marido. Será que a gente precisa dar conta de tudo? Né? É, porque para a gente poder cuidar de tudo, para a gente cuidar é, do filho, do marido, da casa, a gente precisa se cuidar também. Porque sem bateria, sem energia, a gente não vai conseguir cuidar de nada, né? Só mais um parênteses, eu adoro parênteses, gente, vocês me cortem. Mas eu tive um Ou se olha o cliente, tempo, mulher. tá bom, vou tentar. Eu tive um cliente já adulto que ele dizia assim, é, na época que meu irmão nasceu, eles tinham 3, 4 anos de diferença. Na época que meu irmão nasceu, eu vi minha mãe um monstro, minha mãe horrorosa, porque minha mãe teve uma depressão pós-parto e ninguém soube cuidar, né? Então, olha que complexo. Essa mãe que não conseguia olhar para o filho, que não conseguia olhar para ela mesma e que saía trabalhando, saía fazendo as coisas de qualquer jeito, né? Porque não tinha uma rede de apoio adequada, né? Porque não tinha um olhar para ela adequado. Por isso eu sempre digo que a rede de apoio tem que ser desde o começo, né? É, porque senão a gente paga um preço muito invisível, que eu não sei se é tão invisível assim. Foi uma coisa que a gente estava falando, né? Eu e a Si, assim, preço invisível, mas é invisível para quem? Porque talvez para a gente não seja, porque é a gente que sente o estresse, é a gente que sente a ansiedade, a gente que acaba
tendo problemas fisiológicos, como uma náusea, uma enxaqueca, um problema de coluna, né, a fadiga. Assim, a coluna, se a gente for parar para pensar, teve uma pessoa até que conversou, porque eu sempre tive muito problema de coluna, conversou sobre isso comigo uma vez, que a coluna é o quê? Quando a gente fala em coluna, coluna é sustentação. Então, se existe algo que está pesando muito nessa sustentação, se eu não aguento mais, significa que tem alguma coisa errada. É um peso que está acima da possibilidade dessa coluna suportar. E ela vai doer para avisar, olha, chega de peso, porque não está dando para mim, né? E aí você tem que olhar para isso. Então, assim, é quando o corpo para, para você poder parar, né? Meio que a força, né? A fisiologia não acompanha, né? A quantidade de coisas que a gente quer dar conta, que a gente quer fazer. E tem uma questão também que apareceu nos nossos estudos, que é a questão da baixa autoestima. Então, a mulher acaba se cuidando um pouco menos, porque ela tem menos tempo para si, ela acaba assumindo, a responsabilidade e o controle de coisas que ela entende que são coisas para ela. E eu acho que vem muito assim de uma questão cultural mesmo, que a gente vai assumindo os nossos alguns compromissos, porque a minha mãe foi assim, minha avó foi assim, a gente não pensa e já está fazendo. Então, assim, o quanto que é importante a gente pensar que muitas vezes a gente não vai mudar o nosso marido, a gente não vai mudar os nossos filhos, mas talvez a gente possa se mudar, é, e também alterar a nossa agenda. Acho que são as coisas que a gente tem que enxergar, o que está sob nosso controle? O que está sob o meu controle que eu posso mexer? Porque tem coisa que não vai estar, né? E a gente precisa entender que isso também faz parte e que algumas coisas a gente precisa deixar para lá mesmo. Só que tem gente que fala assim, ai, eu não consigo deixar aquela louça, aquela roupa, eu não consigo. Gente, enquanto não conseguir, enquanto você não se der uma chance de não ter a casa impecável, né? Não precisa, sabe? Eu tinha uma terapeuta que ela falava, por que que você precisa ter a casa impecável? Né? É, é, Então, assim, e eu acho que outro a gente ponto vai trazer uma importante, mensagem depois. É um exercício, né, gente? A gente precisa exatamente, fazer um exercício. E a exatamente. gente precisa bancar. Olha, eu posso dizer para vocês que, assim, a minha realidade eu sinto que é muito diferente, mas eu banquei muito. Quando eu casei, assim, a gente passou muito tempo sem filhos, então só nós dois. E o meu marido, posso falar que ele é fora da curva, né? Porque nessa questão de ajudar, nessa questão de fazer, às vezes até eu me pego assim, me culpando. Falei, gente, eu tô muito tranquila, tá faltando coisa para fazer. Porque ele passa à frente e faz. E as pessoas estranham muito isso, porque eu deixo ele fazer. Então, quando eu casei, assim, como eu não dirijo, e eu também não tenho um carro, ele dirige, o carro é dele, né? Mesmo a gente estando junto. Então, ele ia ao mercado e ele trazia as compras, e sempre foi assim, até hoje. Só que a minha mãe, ela acha isso um absurdo. Ah, olha a cobrança dentro da família, e logo da Sim, mãe. exatamente, ela acha isso um absurdo. Ela, como assim? Mas você não vai? Você não vai junto? Eu falo, não, às vezes, né? E, enfim, então, assim, eu quebrei, assim, uma regra, né, da família, da minha família, né. E eu vejo muita gente também, o homem, né, tem essa fala às vezes, né, a mulher precisa de ajuda, aí o homem vira e fala assim: "Mas você não falou, é só você é só você pedir". Né, mas a mulher ela entra ali numa roda viva ali que acaba não pedindo mesmo, porque ela já sabe fazer e vai mais rápido se ela fizer, e ela sabe o que tem que comprar, e ela sabe, mas a gente precisa se permitir também experimentar e fechar os olhos e deixar o circo pegar fogo. É difícil? É muito difícil. Sabe, é muito difícil, mas é um exercício, porque a sociedade cobra muito da gente, muito. A sociedade coloca a mulher nesse papel o tempo todo, né. Eu acho. Então
Queria Então, aproveitar essa fala. se um homem vai na reunião da escola e a mãe não vai por uma questão de tempo, aqui, por exemplo, aqui em casa, ele tem um horário muito mais flexível que o meu. Segundas e quartas, por exemplo, eu tenho um horário. Terças e quintas eu tenho um horário também a cumprir. Então, eu não tenho muito essa flexibilidade de pegar na escola, de levar na escola, de atender uma solicitação. Então, o pai, está muito mais presente que eu, né? E aí, gente, eu sinto muito preconceito por conta disso. Muito mesmo, porque as pessoas começam a me encarar como uma mãe negligente, porque eu não tô lá, sabe? É muito cruel isso. Eu sinto às vezes. Aí isso me gera uma culpa que eu fico, gente, eu sou uma péssima mãe, sabe? Mas só que para eu cumprir, por exemplo, ele entra na escola às 8 horas. Mas 8 horas eu tenho que estar dentro do consultório atendendo o meu paciente, que é uma criança também. Então, às vezes, eu tô lá, gente, eu tô atendendo aqui uma criança, tô dando atenção a ela, mas não tô lá, meu filho tá lá sem a minha atenção, Olha a divisão. né? Então, é um sentimento, assim, a minha cabeça dá vontade de largar tudo e ficar só no papel de mãe, que é para não sentir essa culpa, mas ao mesmo tempo eu vou fazendo um trabalho dentro de mim, né? Porque eu já vi várias histórias acontecerem, né? De depois a mulher ter que voltar, né? Os filhos crescem, tudo. Enfim, tudo tem seu tempo, tudo tem seu preço também, né? Eu acho que eu não trabalho, não quero muito trabalhar com arrependimento, tudo é um momento, cada um tem sua dinâmica, familiar, financeira, de tempo, enfim. Mas como a minha situação é um pouco diferenciada, eu vivo um outro lado da moeda também, que é por eu me dar esse tempo, por eu ter uma rede de apoio, as pessoas me olham torto, olha que louco. E a gente precisa ter o cuidado quando a gente percebe que a percepção percebe que percepção. Mas quando a gente dá conta que os outros estão olhando para a gente com já fazendo um julgamento, a gente tem que tem que ter uma consciência muito ampliada de que, olha só, eu tenho essa possibilidade. Porque o meu marido, pai, né, tá junto. Então eu não preciso assumir esse papel, porque tem quem assuma. Meu filho não tá sozinho e não precisa ser só eu. Então é tomar o cuidado para não deixar que as flechas alcancem, né? Eu acho que isso é Exatamente, muito importante. E tem essa exatamente. cobrança da própria família, né? Que você falou da sua mãe. Vou contar rapidamente aqui uma situação da minha mãe também. No período que minha mãe teve câncer. E ela ficou aí 8 meses sofrendo até vir a óbito. Então, assim, quando ela teve um período, né? Eu ia semana sim, semana não, para o Rio de Janeiro para ficar com ela, passar a semana com ela. E no início, o meu filho estranhou muito. Então, o Tiago, eu estava pronta para sair, para ir para a rodoviária para pegar o ônibus 11 da noite. O garoto ficava com febre e Uhum. passava a semana com febre. Então, assim, por 2 vezes que eu fui para o Rio, ele ficou a semana inteira sem ir à escola. E era primeiro ano, né? Então era a fase ali de alfabetização. E eu lembro da minha mãe falar, né? Quando eu falava, ei, Tiago tá doente, tal, e minha mãe falava assim, minha filha, volta para sua casa, volta para sua casa para cuidar do seu filho. E o meu marido, ele fez uma coisa muito legal, que ele conseguiu negociar na empresa, que o tempo que eu ficava, ele trabalhava em outra cidade, né, que ficava a 100 quilômetros, ele morava em outro lugar durante a semana. Mas esse período que a minha mãe precisou, ele ficava, a semana que eu estava no Rio, e ele que ficava em casa. Então, ele que ficava com toda a rotina do Tiago. E aí eu falei com a minha mãe, mãe, o Tiago está com a melhor pessoa que ele poderia estar, o pai, né? E eu ficava muito tranquila. Eu falei assim, eu tô certa de que eu preciso estar aqui com a minha mãe, que está no finalzinho de vida dela, sofrendo. Eu quero estar aqui. E tem quem fique com meu filho. Então, assim, a gente poder também se colocar alguns limites e se dar Uhum. alguns espaços. Só que foi exatamente o que a Claudinha falou. É um esforço, é um exercício. A gente tem que lembrar da gente, que a gente existe o tempo todo, que a gente tem vontade, que a gente tem desejo, que a gente tem necessidade de alívio, né? Então, isso a gente precisa sempre lembrar.
Eu acho que a Natália queria falar, sim. Eu ia dizer que o João tem 14 anos, né? Então acho que é diferente da rotina da maioria das mães aqui, porque ele já consegue fazer muitas coisas. Mas eu queria dizer que eu comecei a soltar as rédeas quando a matemática começou a ficar puxada. Porque quando eu consegui ensinar todas as matérias, para mim estava tranquilo, eu achava que eu ia dar conta, que eu tinha que dar conta de tudo. Quando a matemática ficou puxada e eu não queria aprender matemática, eu virei para ele e falei assim: meu filho, olha só, até aqui eu te ajudei. A partir daqui, quem vai te ajudar é ou seu pai, que gosta de matemática, ou a explicadora. Então, você resolve com ele, porque daqui para lá eu tô fora. E a partir disso, né, porque eu sempre fui de pensar muito, mesmo antes da psicologia, eu falei, cara, se eu posso delegar matemática, eu posso delegar outras coisas. O dever de casa, ele vai anotar, ele vai ter responsabilidade, porque se eu anoto, ele também pode anotar. O pai pode anotar. Eu sei que foi um monte de nota baixa. Eu sei que foi um caos aqui em casa, porque meu marido também nunca foi muito do estudo, e eu sempre fui muito do estudo, aí a gente volta lá na criação diferente. Então, assim, é como a Cláudia falou, é muito difícil. No início foi o caos, mas hoje eu delego várias coisas. Ah, Ai, meu que uniforme tá linda! sujo, eu deixo. Meu uniforme tá sujo. No início eu falei, ó, tu vai com o short sujo. Então, por quê? Eu já te ensinei a usar máquina, eu já te ensinei a pedir para ajuda quando você não souber usar. Então, hoje, você vai com short sujo, não tem problema, não tá sujo de comida, não tá sujo de nada. Você só usou ele ontem e você vai repetir ele hoje, porque João não gosta de repetir a roupa, né? Ele gosta de lavar todos os dias. Então, o Ah, short não João. tinha nada, ele só usou o short para sentar no ar-condicionado, porque a escola tem ar-condicionado. Falei, cara, se você não quis lavar seu short ontem no seu short, não sou eu que vou parar tudo que eu tô fazendo para lavar e secar no secador. Porque antes eu secava o short dele com o secador às 6:30 da manhã, porque ele queria usar às 7. E louça, mesma coisa. Se tiver muita louça, eu lavo aquele pote grandão, arrumo o prato, boto o copo o talher no detergente, jogo uma água fervendo e vou dormir no quarto, porque eu não durmo na pia da cozinha. E quem Muito tiver bem, incomodado, que Natália. lave, entendeu? É muito difícil porque eu sou muito controladora. No É um início eu dormia. exercício. Eu dormia 3 horas da manhã lavando cozinha. Mas hoje eu fui desgarrando porque a faculdade também me exigiu isso. Porque além de toda a minha rotina de mãe, de casa, de trabalho, eu precisar, transição de carreira, então eu tinha que estudar para trabalhar, estudar para a faculdade, estudar com ele. Então, eu falei, cara, eu não vou repetir matéria. Na primeira matéria que eu repeti, então eu também fui largando. E hoje eu falo, ó, agora mesmo, eu falei, bota a roupa na corda porque eu tô no workshop. E se ele não botar a roupa na corda, amanhã eu ensino ele a usar o secador para ele usar a roupa. E assim vai, gente, porque senão a Então, por gente isso que eu brinco fica aqui, mal. brinco não, falo bem sério, né? Os combinados necessários. O que que a gente Sim. combina para poder eles alcançarem a autonomia, eles, as crianças, e os maridos, os parceiros, as redes de apoio, nos ajudarem de fato, né? Porque muitas vezes a gente está lá na lida o tempo todo e a gente não percebe o quanto que o outro pode fazer para gente, né? A gente não se dá conta de pedir ajuda, né? Então, a gente precisa se repensar. E eu brinco que o Winnicott ele foi perfeito na hora que ele falou que a mãe tem que ser suficientemente boa. Não tem que ser uma mãe perfeita. Porque a mãe perfeita não existe, né? A mãe perfeita, ela não vai dar conta porque ela não existe, né? Não vai dar certo, ela vai colapsar, né? Então, os limites vão proteger tanto a mãe, quanto a criança, quanto a família, né? A disciplina vai ter um tempo de exaustão, como a Natália está falando, muito bravamente, né? Mas também vai ter uma possibilidade de diminuir essa sobrecarga, né? Porque foi pensado junto, né? Então, o educar sem celular, a gente diz isso.
o quanto que você pode dar, entregar, combinar, sem se tirar da conta. Porque você também é um ser humano, né? Você também é real. Você tá falando da chupeta eletrônica, né? Dá o celular aí pra criança ficar quieta. Chipeta É isso eletrônica, aí. total. Total. Aqui em casa a gente vai no, assim, Gente, esse na chupeta marra. eletrônica, eu nunca ouvi esse termo, vou usar agora. Não! Nunca, Doei chupeta também. eletrônica. Chupeta eletrônica. Eu já ouvi já faz um tempinho. Não, É, não tinha ouvido, não. aqui em casa é assim, tem que ir ao mercado e precisa limpar a casa. Aí a Cíntia já me ouviu falando isso. Fala assim, ó, tem que ir ao mercado. Aí meu marido quer que eu vá junto. Aí eu falo assim, não, beleza, se você quiser, eu posso ir ao mercado. Aí você fica aqui para limpar a casa. O que que você quer fazer? Você escolhe aí o que que você quer fazer. Ou você vai ao mercado, ou você limpa a casa, porque as duas coisas eu não vou fazer, né? E aí a coisa vai fluindo e vai acostumando. Já tem um tempo para o mercado, graças a Deus. Para fazer compras assim para casa, já tem um tempão que eu não vou. Eu vou quando eu quero comprar alguma coisa, né, extra. Então, assim, eu acho que a gente precisa também se policiar, e se disciplinar. Vamos lá, É. porque assim, eu acho que eu vou até pular a parte das dicas e gente, a gente vai entregar para vocês um guia prático, tá bom? E aí Ah, vou legal. só conferir para ver se as dicas que a gente tem aqui, elas já vão estar, porque a gente calculou de fazer em 1h30 e a gente já está com 1h20 quase. Então, assim, a gente manda para vocês, não tem problema não. Eu acho essa frase tão legal. No avião, a gente precisa primeiro colocar a máscara na gente para depois colocar no outro. Ou seja, se eu não me cuidar, o outro não vai ser cuidado. Então, Isso. Lu, Gente, a gente vai fazer o contigo. seguinte: as dicas de ouro, se eu vou colocar, eu vou conferir para ver se está tudo lá no guia prático. E aí, se não tiver, eu incluo as dicas. Mas é muito no sentido, pode ir passando rápido, tá? Assim, então, aceitar a imperfeição possível. Então, a gente não precisa ser perfeito, a gente não precisa dar conta de tudo, porque quando a gente quer ser perfeito, a gente causa uma pressão interna desnecessária. Lembra da história da ameaça, que o nosso cérebro faz uma leitura? É uma questão fisiológica. Se eu estou me sentindo ameaçada, ou em perigo porque eu não estou sendo perfeita, alguma coisa muito ruim vai acontecer se eu não for perfeita. Se eu mandar meu filho para a escola com a bermuda suja, adorei, Natália, eu faço isso aqui assim, vai com essa bermuda mesmo, né? A camisa, pega lá no varal, vou passar não. Os uniformes da escola do Tiago agora são maravilhosos, porque até nem precisa pensar que vai direitinho. Então, assim, já tem tempo que eu deixei de passar o uniforme por conta disso, porque a gente já tem que dar conta de ter o uniforme. Se já está limpo, vai do jeito que está. Então, assim, acho que a gente precisa cuidar disso, né? Fortalecer a rede de apoio. Todas vocês acabaram falando sobre rede de apoio, né? Então, assim, o quanto isso é importante. Eu tenho rede de apoio aqui, né? Que é a Amandinha. Tenho outras pessoas, porque eu não tenho família aqui, né? Então, eu preciso contar. Eu e meu marido, a gente conta um com o outro e com amigos, né? Então, assim, eu tenho muitas amigas maravilhosas e que eu posso contar assim de olhos fechados. Se você não tem uma rede de apoio, arruma, porque você precisa. Rede de apoio é a vida, né, Si? Verdade. Próxima dica. Se não tiver lá, eu coloco, tá, gente? Ai, gente, isso aqui é super importante. Isso vem muito da psicologia positiva e tal. Reduzir fontes desnecessárias de estresse. Um exemplo lá na pandemia, que eu ficava assistindo o dia inteiro o noticiário, e isso aí aumentando a quantidade de mortes no Brasil, né? Então, isso ia aumentando o meu nível de estresse quando eu tinha que ir, porque era eu que ia ao mercado, porque o meu marido, ele é diabético tipo 1. Então, eu ficava morrendo de medo dele pegar. Então, assim, se eu pegasse, pelo menos eu não tinha, né, outra coisa. E aí, como se isso fosse proteger alguém, né? Eu ia no início não tinha máscara, eu fui com máscara de flanela improvisada. E aí, o que que eu fazia? O que que acontecia? Eu ficava extremamente estressada. No dia seguinte da ida ao mercado, era enxaqueca. Eu ficava uma semana, com uns 2 dias aí de cama, mas uma semana com dor de cabeça, uma semana com enxaqueca. Porque eu peguei
a responsabilidade para mim, e, obviamente, tudo que eu via de televisão, de notícia, ia aumentando o meu nível de estresse. Então, a gente reduziu, não, esquece, vamos colocar uma música, vamos colocar outro negócio. Então, assim, notícia, eles repetem o dia inteiro. Então, pega de manhã, pega no final do dia, tá tudo certo. De repente, nem no final do dia, para você não dormir também com estresse na cabeça. Então, vale super a pena. São essas 3 dicas que, se não tiver lá no guia prático, eu incluo, tá bom? E acho que é muito legal a gente falar das comparações, porque as comparações aqui não são só entre as mães, são também entre os filhos, né? Então, ai, mas meu filho ainda não lê. Ai, mas meu filho ainda não fala inglês com 4 anos. Ai, mas o coleguinha dele já tá dando cambalhota, já tá dando mortal, né, Lu? É. Amiguinhos de Mas Tiago. o quanto que o meu filho não é do motor e é do intelecto, o meu filho é do intelecto e não do motor. Quem é o meu filho? Né? Quem sou eu como mãe? São coisas que a gente precisa ir o tempo todo, é, apurando as ideias, né? E se dando conta para que a gente não entre numa pira. E aí sim, as notícias negativas não vão vir de fora, vão vir de dentro, né? Porque aí a É. gente vai ficar encanada do que tá rolando com a minha cabeça, né? O que que eu tô fazendo comigo mesma? Por isso que a São coisas que a gente gente acaba não percebendo, né? Que a é gente está se carregando de coisas que pesam, né, para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, deixa a gente ansiosa, com enxaqueca, e a gente não está nem percebendo que a gente está absorvendo, né? exatamente. E é por isso que a gente está aqui para poder ampliar esse olhar, né? Para poder dizer, calma, vamos junto, vamos mudar as estratégias, né? Por mais que eu e a Natália a gente seja da Fenô, eu sou muito adepta também a, a, a esse olhar comportamental, porque eu acho que se a gente De junta práticas, tudo, né? prática, exatamente isso. Se a gente consegue olhar para a prática e para a filosofia, né? O que que tem por trás? Qual o sentido? O que que você quer com isso, né? Eu acho que fica mais leve. Eu acho que as famílias conseguem se beneficiar com tudo isso. Lúcia quer falar como Uhum. na prática? Sim, vou falar rapidamente. O que muda na prática, assim, se a gente segue algumas dicas, se a gente muda algumas estratégias, se a gente larga o controle, se a gente larga a perfeição, no que a gente ganha, né? Então, como um todo, como um sistema, né? A família como um todo. A mãe ganha mais energia, foi até o que a Claudinha falou, né? Nossa, mas eu tô tão descansada, tá tão tranquilo, porque tem aí um equilíbrio de atividades, de responsabilidades. Ah, eu sonho com esse dia, Claudinha. Menos culpa, clareza de decisão. Então, assim, eu preciso ter claro o que, eu vou precisar fazer aqui, né? O que eu preciso ter de responsabilidade. Se ficar claro para mim o que é o meu limite, vai ficar claro para o meu filho, vai ficar claro para o meu marido, né? E a sensação de se vira assim a cabeça um pouquinho. Tic, tic, A tic. sensação de presença, não só de Ah, a sensação sobrevivência. de presença e não sobrevivência, porque quando a gente não está, quando a gente está ligado ali no 220 com a adrenalina e o cortisol no organismo, a gente acaba nem conseguindo viver as coisas na sua intensidade, né? As coisas que a gente precisa viver com calma, cada um de uma vez, né? Eu tenho uma professora que ela falava muito isso, da psicologia positiva, que ela falava, eu tenho 2 músicas que eu amo, mas se eu coloco as 2 músicas para tocarem ao mesmo tempo, eu não vou ouvir nada, eu não vou curtir nada. Então, assim, a gente precisa fazer uma coisa de cada vez para que a gente não fique com essa sensação de que eu só estou sobrevivendo a mais um dia, né? Isso é Os tempos importante. modernos pedem para a gente ser multitarefa. Será que é necessário Mas o mesmo? nosso organismo nem aguenta isso, né? Então, para os filhos, se eu tenho um limite, volta aí, sim. Eu tenho os limites mais consistentes. Volta um, sim, por favor. Eu tenho os limites mais consistentes, eu consigo ter uma mente emocional um pouco mais estável, porque eu consigo falar com mais tranquilidade, aquele ambiente ele fica mais tranquilo para todo mundo, se eu consigo
nem sempre dá, né? Mas às vezes assim, se segurar ali a língua para de repente não julgar uma atitude do marido ou do filho ou da filha que seja, para explodir menos e assim ter realmente uma divisão aí de tarefas que a gente precisa construir ao longo do tempo. Acho que é isso, né? A gente bancar. Eu não vou mais ao mercado. Teve um período que eu falei assim, eu não vou mais lavar louça essa semana. Se viraram aqui, né? Então, assim, a gente pode fazer uns experimentos de vez em quando. O que que eu vou largar? O que que eu consigo largar de primeira? Né? Então, fica aí a dica, gente. Viu, Bruna, Amanda, Tati, Natália, Claudinha? Então, assim, Vânia, o que que eu consigo largar? Né? O que que é possível que me toma tempo, me toma energia, mas que eu consigo largar? E aí você vai experimentando uma coisinha, outra, igual a Natália fez. Pode passar, sim. Também não vou fazer um momento de pausa, porque a gente já não tem mais tempo, mas eu vou gravar e vou mandar um áudio lindo para vocês, com esse momento de pausa, que vocês vão poder usar quando quiserem. Mas esse exercício eu acho fundamental. Vamos fazer o exercício, e aí eu queria que vocês pensassem, né? Hoje eu preciso menos de. Eu gostaria de ouvir todas, se possível, tá? Mas assim, hoje eu preciso menos de, hoje eu preciso mais de. Pode começar, Claudinha? Logo tô aqui na maior dúvida. Já Tô vai na pensando dúvida. aí, gente. Hoje eu preciso é, Menos. de menos ansiedade Hoje eu com rela, preciso mais de. Ah, é, desculpa. menos ansiedade com relação ao futuro. E hoje eu preciso de assim, tranquilidade com relação ao meu trabalho, assim. É por isso que eu tô tentando fazer uma transição assim total de carreira, porque devido à situação, ao diagnóstico do Daniel, e eu também atuar nessa área, eu tô sentindo que está no meu limite. Viver um tema 24 horas por dia, entendeu? E eu ser solicitada assim demasiadamente, né? O que não é um erro, né? Eu estou aqui para cuidar, né? E com responsabilidade de quem eu estou assistindo, né? De quem eu estou atendendo, mas isso está me consumindo. Então, assim, eu já liguei, assim, o sinal de alerta para isso, para tentar modificar essa minha realidade, porque aí faz com que me falte paciência para dentro de casa, para Sim, dentro do, do, do principal caso da minha vida, que é o meu filho, né? isso aí. Tá bom, Claudinha, brigadão. Natália, menos de? Você precisa menos de? Não sei, acho que eu preciso menos de querer fazer tudo, porque apesar de eu largar em casa, assim, para mim, eu quero fazer tudo, eu quero treinar, eu quero estudar, eu quero aprender, eu quero ir lá na Fenô, eu quero ir no Ab. Então, eu preciso querer um pouco, assim, aceitar, né, que não dá para eu querer tudo ao mesmo tempo. E acho que eu preciso de mais organização, porque eu acho que eu também sou um pouco desorganizada, assim, com o horário, com as minhas demandas. Eu aprendi a soltar tanto que eu vou fazendo e o que não der para fazer, eu vou. Amanhã eu Vai se faço. culpando, vai se Exata. Não, eu não chicoteando. vou me culpando muito, não. Eu acho que eu tenha deixado mesmo. Tipo, Ah, isso é bom. não deu para fazer isso, amanhã eu faço e vida que segue. Mas assim, eu sinto que eu preciso mesmo organizar. Não, não preciso ser metódica, mas acho que eu preciso ser um pouco mais organizada. Tá bom, obrigada, Natália. Bruna, consegue falar? Posso pensar só mais um pouquinho para organizar aqui? Como eu vou falar? Claro. Porque é tanta coisa, gente. Se Pode. fosse É para um rapidinho. filho, todo mundo sabia, né? O seu Exato, filho precisa menos de, a gente ia falar celular, não, não, exato. precisa de mais do que, todo mundo ia saber, mas pra gente É, a mas gente o não sabe, né? foco, o foco hoje é Não, a mãezinha. pra gente a gente não consegue ser tão objetiva assim, né? É um pouco É, mais complexo. deixa a Bruna pensar mais um pouquinho. Amandinha,
Bom, aqui eu acho que eu vou colocar que eu preciso de menos cobrança, né? Inclusive a minha, porque eu me cobro muito, né? De que é isso que a gente falou, né? Da mãe perfeita. Acho que a carga que eu tenho, né? Por ter as duas meninas em escolas diferentes, que também já me demandam muito, né? Aí o trabalho, sou da área de tecnologia dorme de um jeito e acorda de outro, né? Então já exige também, é todo tempo se atualizando, você aprende uma coisa, pronto, já vem, né? É que nem a atualização de aplicativo de celular, todo dia tem uma coisa, então acho que eu preciso de menos cobrança, né? Eu tô conseguindo cada vez mais fazer aquilo que está ao meu alcance, as coisas precisam acontecer, né? Obviamente, mas sem me cobrar ir além. Então, por exemplo, eu ficava pensando que eu tinha que ir para academia todos os dias. Não, o meu máximo é academia 3 vezes por semana, assim. Bati esse, tô felizaça, sabe? Não fico pensando, ai, mas eu podia ir mais um, porque a pessoa foi correr, ou a pessoa fez mais outra coisa. Não, eu já fiz o meu para a saúde mental e para a saúde Comparação, né, Amanda? física. É, É, e E eu acho que eu preciso mais, né, que é mais organização, né, porque para tracionar as coisas em casa, por exemplo, eu estou tentando colocar na linha a questão da alimentação, por exemplo, eu preciso ter isso muito, cada vez mais organizado, né, então eu tenho preparado muita coisa de final de semana, para não falhar na alimentação das crianças, porque na semana é uma loucura e a gente não consegue. Então, eu preciso de menos cobrança e mais organização para as coisas fluírem apenas. É isso. muito linda, muito linda. Fernandinha, consegue? Consigo. E Então, eu acho que eu preciso menos de preocupação, assim, no sentido de me preocupo com coisas que eu não tenho controle, né? E eu acho que eu preciso mais de sono de qualidade, porque parece que é na hora que a gente deita para dormir, que a cabeça trabalha 1000 por hora, 1000 pensamentos, 1000 questionamentos, e aí quando eu vejo é meia-noite, 1 hora, 1h30, e eu tô lá com o olhão arregalado, olhando pro teto e pensando em 1000 coisas que depois eu falo assim, caramba, quanto tempo perdido, né? Mas já foi, e aí, o que que eu faço? uhum, show. Isso aí, Fernandinha. Tem higiene do sono que dá para ajuda aí nesse. Mas Uhum. aí é para um outro momento, outro workshop, ou então o que a gente vai falar daqui a pouco. Tati, sua vez. Mais D, menos D. Eu preciso de menos tarefas e menos cobranças internas, que eu acho que eu me cobro muito. E preciso aprender mais a delegar as coisas de casa, do dia a dia, as coisas das crianças. Acho que isso é difícil porque a gente acostuma as pessoas a ver a gente fazendo tudo. E quando você não faz, as pessoas já estão acostumadas que você vai fazer. E é muito complicado. Isso para todo mundo dentro de casa, né? Então, se você não lava, você sempre lava a louça. Hoje você não lavou, ela vai ficar lá na pia, porque a gente está sempre acostumado a fazer tudo. Ah, queimou uma lâmpada, eu vou trocar a lâmpada. Então, assim, não deveria, mas vai ficar ali queimada, você vai trocar, porque as pessoas estão acostumadas a ver que você resolve tudo. E tenho aprendido a fazer isso. Não, hoje eu não vou fazer, tem que ajudar. Então, assim, e ter tranquilidade para vivenciar o dia a dia, que geralmente é aquela correria de atender, de fazer. Aí, quando todo mundo está dormindo, é que eu vou tirar aqueles 5 minutinhos ali. Ai, não, agora eu vou descansar, vou assistir um filme, eu vou ler um livro, porque é o único momento que eu tenho que eu vou descansar, que eu sozinha pensando em mim. Então, assim, aí todo mundo está dormindo e eu estou aqui. Vou ver uma da minha série hoje. Aí 5 da manhã tem que acordar de novo para trabalhar. Aí começa tudo de novo. Então, essa tranquilidade de vivenciar coisas bobas do dia a dia que a gente geralmente não tem. Eu acho que tem mais essa oportunidade de curtir detalhes da vida que a gente deixa passar na correria aí. Ô, Tati, se você quiser ligar para mim depois que as crianças dormirem, porque eu faço a mesma coisa aqui. É a hora que eu vou comer um chocolate, que eu vou ver uma série, que eu vou ler um livro.
Exatamente. E eu só Isso tenho não é um, tá? saudável. Não, não é, não é. A gente precisa cuidar do nosso sono, como a Fernandinha falou, o sono é fundamental. Bruna, conseguiu, Bruna? Ixi, a Bruna foi consumida pelas tarefas. Estão me ouvindo? Conseguiu? Sim. Agora sim, Bruna. Chegou. Diga, você conseguiu pensar? Gente, olha que maravilha. Eu tô lavando roupa uma hora dessa. Olha que legal. Ai, que lindo. Olha que máximo. Então, eu acho que no meu caso, eu preciso, assim, me cobrar menos. Eu acho que é muito do que a gente falou. Eu não sei de onde é isso, mas é aquilo. Eu preciso ter. A minha casa tá intacta a todo momento. Eu tenho uma criança de 1 ano e 8 meses. Qualquer pessoa que entrar na minha casa vai falar, Bruna, não tem criança. Isso me consome muito, porque ela vai dormir, aí eu preciso fazer a limpa na minha casa precisa estar extremamente organizada, extremamente alinhada para eu me sentir em paz. Se eu não fizer isso, parece que eu tô bagunçada, a minha cabeça tá bagunçada. Então, eu vivo nesse ciclo, assim, sabe? De ter tudo organizado para sentir que a minha cabeça tá organizada. Então, quando eu olho a minha casa, tá tudo limpinho, para mim tá tudo tranquilo. Quando eu vejo que tá tudo bagunçado, a minha sensação é que eu não tô dando conta, que eu não tô conseguindo. Então eu fico aquela luta. Tem dias que eu sempre falo assim, quer saber? Hoje eu não vou fazer nada. E tem dia que eu tô aceleradíssima, que nem hoje. Hoje eu dei para limpar a casa inteira. E minha casa é gigante. Então eu fico nessa luta, assim. Então Tá eu ouvindo a acredito gente com que a eu vassoura preciso na mão, botando pausar ela um no outro pouco braço. nisso. Eu tô estendendo roupa, gente. Eu tô estendendo É, roupa uma pois hora é. dessa. E Desculpa, já Bruna, não me com roupa aguentei. na outra máquina. Eu vou brincar com Não, vocês mas é assim mesmo. e vou dizer que eu sou mãe de pet. Vocês viram, eu tenho dois. Hum. E eu vou brincar que eu, como mãe de pet, eu precisava de menos flexibilidade e mais rigidez. Porque a Catarina me acorda no meio da noite para eu ver ela comer. Faz sentido? É, e Ai, eu que maravilha. aceito. Diferente da Bruna, eu não percebo o quanto que a casa está bagunçada. Ah, a casa que Uhum. se dane, depois eu arrumo, né? É, Mas perder diferente seu da sono Natália para que tá ver a aqui. Catarina comer, pode. Oi? Mas perder seu sono, interromper seu sono para ver a Catarina comer, pode. É, tudo bem, né? Então, gente, assim, o desafio é todos nós aqui, que eu vou me incluir nisso, pensarmos no que a gente consegue abrir mão, né? Porque a gente acaba Exatamente. realmente ficando com muitas tarefas. Então, Bruna, talvez para você seja mais difícil, mas assim, é uma questão mesmo de trabalhar internamente o que realmente é necessário, né? E o que significa, aí vai para o fundo, né? O que significa estar organizado para você, né? Para você, de repente, quebrar essa necessidade para você ter um pouquinho mais de leveza. E isso é extremamente importante para a Antonella, para o Enzo, mas principalmente para você, Sim. né? Você É, vai Tem conseguir. muito. Só desabafando aqui em um minutinho, tem dias que eu vou dormir 2h30, 3 horas da manhã, completamente exausta. E a Antonella, 6h30, 7 horas, ela tá de pé. E tem dias assim que eu sinto que eu só existo, assim, eu só tô sobrevivendo, essa é a sensação. Sobrevivendo. É, Uhum. e sobrevivendo, sobrevivendo, não tem outra palavra, assim, sabe? É difícil, é extremamente difícil. e se você tem um Tem bebê dia que você pequeno, fala, meu, eu vou surtar a qualquer momento, eu vou claro, enlouquecer. claro. É, É burnout, sabe, Bruna? Você é pode acabar complicado. desenvolvendo um burnout. É, Né? Isso acontece. E você tendo um bebê pequeno, exatamente. Bruna, você sabe o quanto que ele se conecta com você, né? O quanto que os Sim, bebês sim, nessa fase se exato. conectam com a gente. E eles precisam de uma mãe descansada, uma Uhum, mãe tranquila, para eles poderem também ficar tranquilos. Senão, né, eles também vão ficar estressados, nervosos, aflitos. E eu tenho certeza que você não quer isso para exatamente. ele. Não. Bruna, não sei se você tem essa percepção e as outras mães que estão aqui também, assim, eu percebo que até hoje existe essa conexão com o Tiago. Se eu tô triste, se eu tô Uhum, agitada, se eu tô nervosa, eu percebo que o humor dele muda também. O humor dele também é sim, impactado
Então, assim, para quem tem dois, é, é pensar que você vai estar, de alguma forma, impactando nos dois. Ah, e por um lado isso tem um peso, né? Ai, meu Deus do céu, mais isso agora. Eu não posso nem ficar mal, eu não posso nem ficar triste, eu não posso nem ficar nervosa. Não é É, isso. mas, assim, o importante é você estar bem, você É. se cuidar, você olhar as possibilidades de autocuidado, né? Isso é super importante. É, bom, a gente também não vai fazer o fechamento, porque a gente quer Depois a mostrar uma gente coisa manda para para vocês vocês. bonitinho. Eu vou mandar, tá tudo anotadinho aqui, o fechamento, o momento de pausa e o guia prático, tá bom? E a gente queria contar para vocês que o Colo de Lúcia, o workshop, a oficina, do jeito que a gente viu, foi só uma introdução, porque a gente quer fazer algo maior. A gente quer, de fato, nos unir a essas mães, a essas mulheres sobrecarregadas, para a gente poder apoiá-las de fato. Porque a gente foi percebendo ao longo do encontro o quanto tem demanda aqui para falar, o quanto que tem aqui dificuldades que vocês vão trazendo e que tantas vezes não sabem o que fazer com isso. E que precisa de um tempo para parar, pensar, olhar e pensar diferente e fazer diferente. Por isso a gente criou um círculo de mães. O workshop foi uma introdução para a gente mostrar para vocês que é possível, através dessas conversas, a gente pensar diferente, né? Que seriam então 4 encontros para mães que cuidam de tudo, mas também precisam ser cuidadas, né? A gente estruturou a princípio esses 4 encontros quinzenais, para trabalhar o espaço seguro de escuta e acolhimento, como fizemos aqui, reflexões guiadas, como fizemos aqui, uma troca entre mães, como fizemos aqui, e pequenas estratégias práticas para o cotidiano. Só que aqui a gente teve um bate-papo mais geral, né? No círculo de mães, a gente queria falar mais dedicado a cada assunto. Você quer falar, Lu? Não, eu quero, eu tô aqui, eu sou a timekeeper, né? A pessoa que guarda o tempo. Eu tô aqui doida para você falar isso rápido, que eu quero Tá, propor uma coisa para ver se as mães topam. vou tentar. Tá. É, então, o primeiro encontro, a gente queria falar da invisibilidade materna, quem cuida de quem cuida, né? O quanto que a maternidade muitas vezes coloca a mulher em segundo plano e gera a sensação de invisibilidade pela rotina familiar, a sobrecarga emocional, tudo que a mulher tem que fazer, né? Como vocês mesmos disseram, eu preciso cuidar de tudo, senão ninguém cuida, né? O segundo encontro, a gente quer falar sobre culpa e comparação, como a gente já citou lá atrás, né? Ninguém nasce sabendo ser mãe. A gente vai se constituindo mãe na relação. A maternidade vem acompanhada de muitas expectativas, cobranças, comparações, né? Cobranças familiares, como a Cláudia falou, que frequentemente geram culpa e sensação de inadequação. A culpa é da mãe, sempre. Né? Freud já dizia. As Ah, comparações Freud. entre as mães, né? Ai, meu filho já tá lendo, o seu não tá, né? Nossa, mas que mãe péssima, eu não arrumei a casa. Né? E a ideia de que existe ou existiria uma mãe perfeita. Um filho não vem com manual de instruções. E eu, Cíntia, se ele viesse, eu não leria. Talvez algumas de vocês também não lessem. No terceiro encontro, a gente vai falar a autonomia das crianças, né? Dar autonomia sem escravizar a mãe. Isso para as crianças típicas e atípicas, porque entendemos que as crianças atípicas também têm potencialidades, né? Então, ensinar autonomia também é ter autocuidado. Assim como a Natália falou, que ela foi deixando, né, e mostrando para ele, fazendo ele fazer, né, a gente quer mostrar que é possível isso aqui também, né? Quando tudo depende da mãe, a rotina se torna mais do que exaustiva.
quase um burnout. É, então, a gente precisa conversar sobre o impacto da centralização da rotina na figura materna, como estimular a autonomia dos filhos e dos maridos, estratégias para dividir as responsabilidades do dia a dia, rede de apoio, né? Dividir as responsabilidades também é cuidar de si. E o quatro encontro, que é algo que toda ou muitas mulheres falam, Por né? último e não menos importante, né? Não Sim. menos importante, né? A mulher para além da mãe. Onde fica essa mulher? É aquela coisa assim, putz, engordei durante a maternidade, ai, falta desejo. Nossa, mas eu queria tanto ver meu marido, eu queria tanto ter um tempo só com ele, e eu não tenho, não dá, não cabe na rotina, né? Então, a maternidade não precisa pagar a mulher. A maternidade não precisa ser o único papel da mulher, né? Ser mãe é parte da identidade feminina, mas não precisa ser a única. Identidade feminina, após a maternidade, é um tema que a gente quer trazer, os desejos e necessidades da mulher, a importância de preservar os espaços pessoais, né? A maternidade pode coexistir sem que a mulher desapareça dentro dela. E aí a gente pensou, né, num valor para cada um dos encontros e um valor total pelos quatro encontros, com bônus de é, um, podcast que chama e-book, né, com dicas, com reflexões, com desenvolvimento infantil, né? Então, esse é o nosso convite para vocês, tá? Se vocês acharem que vale a pena, se foi bom esse, imagina 4 encontros mais próximos com a gente. Então, você durante muito tempo investiu no seu filho. Será que esse é o momento de você investir em você mesma? Eu A queria ouvir vocês. pergunta. O que vocês acharam do encontro? Ixi, já são 10h10. Pois é, eu queria só fazer uma proposta. O texto do fechamento, a gente tinha combinado até assim que a gente não faria. Mas eu acho que ele vai fechar muito do que a gente conversou aqui. E aí eu gostaria de pedir a permissão de vocês para eu ler. É assim, é 1 minuto e meio. Eu posso ler, gente? Porque assim, esse horário já é o horário, né? Eu aqui, assim, eu no normal, porque eu tô na adrenalina do workshop. Mas eu, assim, essa hora As eu já estava meninas já dormindo toparam, muito. pode começar. Então vou lá, tá, gente? Um dia comum. Quero terminar contando uma pequena história. Uma mãe estava vivendo um dia daqueles, casa bagunçada, criança chamando sem parar, celular tocando, mil coisas para resolver. Ela já estava cansada e irritada. No meio da correria, o filho pequeno começou a puxar sua blusa e dizer: Mãe, vem ver uma coisa. E ela respondeu sem olhar: Agora não, filho, a mamãe está ocupada. Alguns minutos depois: Mãe, vem ver uma coisa. E ela novamente: Agora não. Até que ele puxou sua mão e insistiu: Mãe, é rápido. Ela suspirou, já impaciente, e foi. O menino levou a mãe até a janela, apontou para o céu e disse: Olha, mãe, o céu está rosa hoje. Era o pôr do sol. Ela olhou e ficou em silêncio. Naquele momento, ela percebeu uma coisa muito simples. Para ela, aquele era mais um dia corrido. Para o filho, era um momento que ele queria dividir com a mãe. E naquele instante, ela entendeu algo que muitas vezes esquecemos. As crianças não estão pedindo perfeição, elas estão pedindo presença. Não lembram se a casa estava organizada, não lembram quantas tarefas você fez, mas lembram de coisas pequenas. Quando você sentou no chão para brincar, quando você ouviu uma história, quando olhou o pôr do sol com elas. Porque no final das contas, para nós é um dia comum, mas para um filho pode ser uma memória para uma vida inteira. É isso. Eu até fiquei emocionada. Porque às vezes o meu filho fala assim, mãe, aí eu, quê?
Aí ele, te amo. Ai, Mas é gente. de Aí, propósito também, né? aí assim, quebra com a gente, né? Então é isso. Eu posso mandar essa história para vocês também. Mas eu Sim. acho E que é é isso. isso. Eu acho que agora é o momento, assim, da gente ouvir rapidamente vocês, para vocês voltarem para a rotina materna. E nós super É, agradecemos a presença de vocês, Opa, a muito, era para confiança de falar. vocês de estarem aqui, de se colocarem nas conversas, o quanto que é importante cada uma de vocês falarem sobre cada aspecto, que troca, que olha diferente, que faz com que uma sementezinha brote da cabeça uma da outra. Aí, parabéns pela iniciativa, por vocês estarem aqui. Eu sei que é difícil, eu também sou mãe de um só, mas mãe de um só também enlouquece. Então, assim, eu valorizo muito o tempo de vocês, viu? E aí, gostaria de ouvir. O que que vocês acharam? Dar um retorno pra gente. Eu achei uma delícia, assim, né? E falar também cura, né? E ouvir também, porque quando a gente está ali nessa rotina aqui que todas nós temos, né? Isolados pensando, em alguns momentos parece sim que é só a gente, né? Você fala assim, meu Deus, será que é só eu que vivo? É assim, eu tô com essa preocupação, né? É um vai e vem, uma culpa excessiva. E aí, quando você está numa conversa e percebe que é muito semelhante, é muito bom, né? Parece que alivia, assim. Então, você consegue falar, consegue ouvir. Eu falei, isso acontece lá também. Então, uma terapia em grupo, né? Foi muito gostoso. Obrigada, Mandinha. Que bom que você gostou. Cláudia quer falar? Queria Eu dizer que eu posso falar, gente? Pode. Vai, Bruna. Assim, que eu acho super interessante, né? Gosto desses debates, porque às vezes a gente escutar o que a outra pessoa vive, ou até algo que outra pessoa fale, pode abrir a nossa mente, né? Fazer a gente enxergar de uma forma diferente, de uma maneira diferente. Então, acho bem legal a iniciativa, experiências e às vezes a gente passa a olhar com outros olhos, tipo, pô, posso deixar para depois para fazer isso, não precisa ser agora, não preciso me cansar, chegar ao extremo, esperar chegar ao cansaço extremo para mudar de atitude. Então, eu acho legal. Bruna, tá falhando o seu áudio. Mas assim, eu não sei se você já terminou mesmo, né? Porque fechou o microfone, mas assim, eu fico e tenho certeza que a Cintia também ficou muito feliz da gente ter alcançado isso, porque era o que a gente queria, que vocês abrissem a mente, conseguissem enxergar outras coisas. Eu fico muito, muito, muito feliz mesmo, e muito emocionada de você ter conseguido dar um passinho, né? Pode ser que amanhã não seja o seu dia de abrir mão de alguma coisa, mas talvez em algum momento, né, você se dê essa chance. Você também não precisa se cobrar disso, né? Legal, obrigada, viu? Claudinha, Nandinha, Natália, Tati, eu não sei se vai conseguir falar, né? Falou que tá ruim a internet lá. Eu gostaria de agradecer a ter participado. É muito bom ouvir vocês, ouvir a todas, cada uma com a sua experiência, com a sua visão, com a sua vivência. Espero poder ter colocado também, ter ajudado, ter contribuído, agregado ao encontro maravilhoso, que seja um belo início aí de um projeto bem bacana, né? E, e, e de uma experiência que, assim, que eu gostaria de falar que é, a atenção às famílias e aos pais é tão importante quanto a atenção à criança, né?
É aquela história, aquela metáfora lá do avião, Isso aí. né? Cuidar de nós não é egoísmo, né? É essencial. Longe disso. É essencial, é super importante. Obrigada, Claudinha. Obrigada por você estar aqui. Obrigada a vocês. A Tati não vai conseguir. A Bruna já foi. Natália e Fernandinha. Eu queria agradecer, porque o nome, né, Colo de Lúcia, de fato, eu me senti num colinho aqui essa noite. Ai, que Me senti bom. acolhida, me senti amada, percebi que as minhas lutas não são semelhantes à de todas as mães, né? Enfim, me senti muito amada e muito cuidada. Obrigada, viu? Eu percebi o carinho e a dedicação que vocês tiveram em criar esse trabalho. Obrigada, Nandinha. Que bom, que bom. Eu acho essa iniciativa maravilhosa, né? Porque a gente acaba olhando muito para as crianças, e eu vejo isso porque eu trabalho com crianças. Então, na clínica a gente está preocupado com criança, a escola está preocupada com a criança, e o julgamento é muito em cima da mãe, né? Hoje eu estava conversando com a minha tia e falei, cara, a gente está sempre errado. Então a gente tem que fazer o que a gente acha que tá certo, porque mãe tá sempre errada, né? Assim, no olhar do mundo, a mãe tá sempre errada. Se leva no médico é porque leva demais e vai pegar a infecção no hospital. Se não leva no médico é porque foi negligente, não levou no médico. Se cobra muito é porque cobra muito, não dá para cobrar muito da criança. Se não cobra pouco é porque deixa correr frouxo. Então, assim, a gente só tem a gente, né? É isso aí. E é muito legal essa troca, a identificação, né? Porque às vezes ali no olho do furacão a gente acha que só a gente tem certos problemas, então a gente tem que dar conta de tudo. Essa cobrança vem disso, né? Tipo, pô, sou eu que sou ruim, sou eu que sou desorganizado. E eu acho que essa troca gera essa identificação e o reconhecimento da gente entender que todas as mães têm questões muito parecidas, que conduzem de maneira diferente até a gente achar a melhor forma da gente conduzir a nossa maternidade. Isso aí, muito lindo. Obrigada. Ai, gente, obrigada. Eu amei estar com vocês, eu amei a presença de todas, eu amei a contribuição de todas. É, eu espero que a gente possa fazer isso com mais mães, né? Assim, que a gente possa levar esse colo para as mães que estão, que se identificam que precisam, né? E que estão abertas a isso. A gente quer muito isso. Obrigada, viu? Nossa, Se um vocês super quiserem obrigada a falar com a vocês gente no todas. pessoal, tá aqui o nosso contato. E eu, Luciana, achei um absurdo a Luciana ainda ter telefone do Rio, tanto tempo em São Paulo, como ter telefone do Rio aí. Ai, ai. Mas, gente, super obrigada por vocês terem vindo. Super obrigada pelas contribuições de vocês. Foi demais. Espero que vocês tenham de fato gostado e que a gente possa se ver outras vezes. É isso aí, valeu, gente. Uma boa noite, bom Boa descanso, que vocês noite. consigam ter um soninho de restauração. Bom descanso a todas. Boa noite.